Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro online. Nós vamos falar hoje de um tema, um assunto que é muito interessante. Eu espero que vocês gostem muito. Eu recentemente estou lendo um livro que é fantástico, já tinha lido ele na minha adolescência e voltei a ler novamente e assim, né? Fases diferentes da vida, interpretações diferentes também, né? Totalmente diferentes. O que eu li lá com os meus 16 anos valeu muito a pena, mas voltar agora com 41 e voltar, né, ler de novo, muito tempo depois, quase 15, né, antes, mais de 15 anos depois, realmente tá fazendo, assim, muita diferença. Tem mais um pessoal que para eu admitir, vou admitir rapidinho. Então, eu estou lendo esse livro chamado Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu ali entre 400 e 500, desculpa, 300 a 400, então vocês imaginam, assim, que é um escrito muito antigo, e embora eu sempre comente isso para as pessoas, né? A gente tecnologicamente evolui muito, mas como ser humano, os nossos problemas sempre são os mesmos que a gente encontra desde lá, da época das pirâmides até agora, sempre são os mesmos problemas. E eu resolvi tratar de um assunto hoje que eu percebo que tem, principalmente quando a gente faz a imersão do poder do agora, que as pessoas têm me trazido como uma grande dificuldade de buscar entender o porquê que isso impacta tanto na vida delas. Então, a gente vai falar sobre o outro hoje. Eu até utilizei na imagem o cartaz de um filme chamado Os Outros, que eu também recomendo que vocês assistam. Não sei se já assistiram ou não, mas é um filme fantástico com a Nicole Kidman, em que ela está numa casa. É um filme assim, passa ali por 1800, mais ou menos a época, e essa casa é assombrada por fantasmas. Então é um suspense muito interessante que eu não posso falar muito mais que isso, porque senão ele vai perder a graça, mas vocês vão entender o porquê que o nome chama Os Outros. Então a casa é assombrada por esses espíritos que ela vê pela casa em que ela chama os outros. Então, para quem não assistiu esse filme, eu recomendo que assistam, porque realmente esse filme ele é fantástico e o desfecho dele assim é algo que vocês nunca vão imaginar. Então, por isso que eu vou parar de falar dele agora. Então coloquem aí na lista de vocês. Eu não sei qual streamer vai estar, mas acho que hoje em dia não é tão fácil, é tão difícil de achar, né? Antes era só na Casa Blanca Vídeo, que é tudo lá. Agora na internet também vocês vão encontrar, talvez até no YouTube, alguma coisa assim. Mas então, quando a gente fala sobre o outro, a gente tem que voltar um pouco lá na nossa infância. O ser humano, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, né? O ser humano, então, conforme a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente passa por uma ruptura. Tá? Freud até dizia que existem quatro rupturas narcísicas, né, ou narcisísticas no ser humano que ele, no decorrer da vida, ele se depara com isso. Primeiro, a humanidade, ela se deparou com algo que foi muito difícil para ela digerir em certo ponto, que foi que o homem, ele não é o centro do universo. E que principalmente a Terra não é o centro do universo, que existiu o Sol, quer dizer, isso foi um rompimento porque tira a gente, né, tanto pro centrismo e coloca o ser humano não mais como o centro da criação do universo. Então, isso acaba gerando também uma ruptura, por quê? Porque nós somos só mais uma coisa, não é que tudo isso que gira no universo foi feito em torno de nós e para nós. Nós somos só mais uma coisa no vasto universo. Pode existir, talvez, lá em outras galáxias muito distantes, né, no limite do universo, uma outra raça como a nossa, ou até mais evoluída ou menos evoluída, mas nós não somos os únicos. Então, esse primeiro rompimento tira o homem do centro do universo. E é engraçado, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo sobre a gente mesmo, isso também acontece. Né? A gente até falou um pouco disso no nosso encontro anterior, que a gente percebe um momento em que nós não somos o centro do universo. E que bom que isso acontece, né? Porque existem pessoas até hoje que não perceberam ainda que elas não são o centro do universo. Então, a primeira chaga, assim, a primeira ferida narcísica que nós temos é essa, que o ser humano ele não é o centro do universo. A segunda é que também nós não fomos criados essa coisa perfeita que nós somos hoje, né? Um pouco do que a gente fala da Bíblia, da religião, dos escritos mais antigos, que assim, o homem foi criado de maneira perfeita.
e tal como ele é. Não, nós somos um fruto da evolução. Então, quer dizer, as teorias de Darwin também causam uma outra ruptura, dizendo: olha, vocês não são diferentes de qualquer outro animal, mas por algum motivo que a gente não entende e não se sabe, a gente acabou evoluindo de maneira diferente dos outros. Mas a principal delas é quando a gente chega na seguinte constatação. Nós, embora a gente queira ser muito racional, a nossa vida é governada muito pelo nosso irracional, por aquilo que é o nosso inconsciente, pelo nosso instinto. Então, Freud dizia que nós não somos senhores de nós mesmos. E muitas vezes a gente acredita que é, né? Que a gente está em total controle do nosso ser, do nosso corpo, das nossas vontades, das nossas escolhas, e nós não somos. Ele até dizia um exemplo muito legal que é como um cavalo. O nosso consciente é o cavaleiro, que busca sempre ter o controle das rédeas e direcionar o cavalo para o caminho que ele gostaria de ir. Porém, a gente não tem total controle do cavalo. O cavalo muitas vezes pode ver alguma coisa que a gente não viu e empacar, pode, né, empinar porque viu uma cobra que a gente não viu. Então, há uma série de gatilhos que o cavalo também está é, à mercê. Então, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós buscamos assim, grande parte do momento estar nesse controle, mas nós não estamos nesse controle. Então, tudo isso gera na gente um grande vazio, né? E a gente vai buscar refúgio aonde? Na tecnologia. Porque a tecnologia nos dá essa sensação do quê? Quando vocês olham para a casa de vocês agora, se vocês olharem em volta, vocês vão ver que a lâmpada, o concreto, a cadeira que está sentada, a mesa, tudo são criações humanas. Correto? Então, isso nos dá uma sensação de sermos criadores e não criaturas. Ou seja, isso nos dá uma falsa sensação de ter o controle sobre as coisas. Nós temos controle sobre muita coisa, mas nós não somos senhores de nós mesmos. Então, nós temos esse aparato, né, evolutivo fantástico que é a nossa mente, que ela veio, né, e permitiu que a gente se diferenciasse dos animais. Mas ainda esse instinto está lá dentro de nós, tá? E por isso que até eu defendo que o contato com a natureza é algo muito importante. Nós estivemos ontem, no sábado, conduzindo o grupo pelas montanhas, e quando a gente está lá, embora eu tenha às vezes o melhor calçado, o melhor vestuário, a melhor lanterna, a melhor luva, nada disso às vezes importa. Porque às vezes eu vou lá, escorrego, caio, e não, não foi a melhor bota não me salvou, o melhor raciocínio não deu certo, e no final a natureza fez aquilo que ela tá lá. Me fez cair um tombo, né? E eu, às vezes, não me machuco, às vezes me machuco, às vezes eu só levanto e continuo, às vezes eu paro e aquilo dói. Então, quer dizer, a natureza nos mostra de novo que a gente só é mais uma criatura com nada muito de especial, né? E que está sujeita e está à mercê de qualquer outra, do que acontece com qualquer outro animal aqui na Terra. Então, esse refúgio tecnológico, ele é interessante porque nos dá uma ilusão, mas ao mesmo tempo pode ser perigoso porque pode parecer que para quem vive muito no mundo tecnológico, que ele tem controle de tudo, né? E tá aí a gente cada vez evoluindo mais para um mundo virtual, né? Em que as pessoas, até hoje nem tanto, mas houve aquela época do Second Life que vocês devem ter ouvido, que você criava um avatar e tinha gente que vivia lá dentro. O Meta tentou fazer isso agora, mas também não conseguiu. O Apple Vision também está tentando fazer isso. Ainda bem que a gente ainda tem barreiras, tá? Porque eu acredito que quando a gente for para lá, as pessoas que buscam, que não buscam um nível de consciência, de saber quem são, para elas aquilo vai ser fantástico. E eu até recomendo um outro filme que é muito interessante para a gente descobrir quem a gente é, chama Jogador Número Um, não sei se vocês já assistiram. Nessa realidade, todas as pessoas estão disputando um grande prêmio de um jogo e elas entram no jogo mesmo de maneira virtual e assim, elas desligam da realidade, tá quase igual o Matrix ali. E o cara que criou esse jogo, o desenvolvedor desse jogo, ele guardou um prêmio escondido no meio desse jogo, tá? Tem que enfrentar, chegar na última fase, ninguém conseguiu chegar. E conta a história de um jovem que está quase chegando e ele consegue esse prêmio. E também o desfecho desse prêmio é algo, assim, fantástico. Então, vale muito a pena assistir também isso daí para você entender um pouquinho como a tecnologia molda, às vezes, o nosso pensamento. Então, essa ruptura e esse refúgio
faz com que a gente se sinta o quê? Abandonado. A gente nasce e a gente, quando nasce, acredita que a gente é um só com quem? Com a nossa mãe, né? O Winnicott, ele falava exatamente isso. Não há uma diferenciação. A gente, quando bebê, acredita que a gente é a nossa mãe e a gente faz parte dela. Só que daí a gente começa a crescer e a gente percebe que não, que a gente está separado, que a gente não é a mesma coisa. Então, quando nós vamos ser amamentados, a gente percebe que, opa, não faz parte do mesmo corpo. E, de repente, a gente se sente abandonado e deixado de lado. Por quê? Porque a gente percebe que a gente não é a nossa mãe, que a gente não é o nosso pai, né? Mas que, para isso, então, a gente precisa... a gente precisa deles, mas às vezes eles somem. Isso gera uma ansiedade muito grande na gente, porque afinal a gente precisa deles para sobreviver no primeiro momento. Então, dependendo de como foi essa separação inicial, ela pode definir muito do restante da nossa vida. Para lidar com todo esse abandono, com esse vazio, e aí Lacan ele vem e fala da teoria do estádio, a gente até num outro encontro falou sobre isso, né? Que é a individuação, quando a criança se olha no espelho e ela percebe que é ela. Nesse momento também se gera uma ruptura muito grande, por quê? Porque agora nós somos separados. A gente, além de não fazer parte da nossa mãe, a gente percebe também que existe uma entidade que dialoga com a gente. E quando eu me olho no espelho, eu falo: ah, esse sou eu. E aí eu percebo que eu também estou separado de mim. Doido isso, né? Muito doido isso. Então, Lacan ele trata sobre isso na teoria do estádio, vamos chamar assim, em que ele fala da individuação, de como nós nos percebemos como indivíduo. E daí muito das nossas neuroses, dos nossos traumas, de tudo aquilo que a gente leva para a vida adulta, vem desses momentos, de como isso é conduzido. Então, para a gente se sentir melhor e preencher esse vazio, a gente vai criando imagens, vai criando ilusões que tragam respostas, que tragam um conforto, fazem com que a gente se sinta amparado, tá? E a gente, então, quando não encontra essas coisas no meio natural, a gente vai procurar onde? No sobrenatural. Nas aulas de inteligência espiritual, que eu dava principalmente na aula na Faculdade Católica de Joinville, a gente explanou muito isso, né? O ser humano, quando ele começou a perceber que existia algo maior do que ele, um trovão, um raio que caía, provavelmente ele percebeu que precisava fazer um acordo com alguém para que aquele raio não caísse sobre ele. E, primeiramente, eu acredito, e a maioria dos estudiosos acredita, que a gente tentou fazer ligações não com os deuses, as coisas boas, os elementos bons da natureza, mas com os deuses maus. Porque eu queria me livrar daquele cara. Então, se eu agradasse ele, eu não sofreria as consequências. Porque eu queria que o deus do trovão, que era mal, do raio, porque eu via as pessoas morrendo, eu via às vezes uma árvore partida, então sei lá, vou fazer um sacrifício para ele, vou agradar então algo que é maligno para que eu tenha um benefício. Isso também às vezes é assim um plot, assim dá uma confusão, né, um aperto na nossa cabeça, por quê? Porque a gente tende a imaginar que não, a gente sempre buscou o bem, não. A gente sempre buscou primeiro um acordo com aquilo que é mal, para nos livrar daquele mal. Entendem? E aí depois a gente foi depurando esse conhecimento, essa ligação, e a gente foi vendo, opa, peraí, existe uma força maior, que é a ordem, que coloca, né, que dá ordem ao caos, que faz as coisas terem a sua ordem, colocarem no lugar, então eu preciso também ir atrás disso. Mas então, eu não podia atribuir o raio, o trovão a outro ser humano, correto? Porque nenhum outro ser humano tem a capacidade de fazer isso. Então eu falo, não, deve ter algo lá em cima que manda esse raio. E aí, dentro da minha cabeça, dentro da nossa concepção, a gente cria uma figura de algo maior, de algo divino. E é assim até hoje. E o que que é gostoso desse algo divino, desse algo maior? Ele está conosco a todo momento. E isso vem por tentar resolver qual separação? A separação que nós temos com os nossos pais, essa ruptura que nós temos com as pessoas que nos cuidam, que nos amam, ali na nossa primeira infância, logo que a gente nasce e tudo mais.
Então percebam que coisa fantástica que a gente está tendo acesso hoje. A gente está quase assim debugando como é a cabeça e a mentalidade de vocês, e aí vocês podem agora talvez tentar, né, relembrar algumas coisas ou tentar buscar até informações de como foi isso, para poder tentar assim entender um pouquinho mais e como vocês se colocam frente ao outro. Será que quando eu chorava, eu tinha toda a atenção? E será que agora adulto, quando eu choro, quando eu faço meu escândalo, quando eu faço birra, quando eu bato lá no chão o pé, as pessoas também não continuam me dando atenção porque foi assim que eu aprendi? Ou não? Eu me mostrava bonzinho. E aí as pessoas falam, nossa, como ele é bonzinho, vamos lá pegar ele, tadinho. Quer dizer, essa resposta, eu falo até para os casais, quando a gente fala sobre casais, que é isso, né? A primeira briga do casal, ela vai determinar o mindset de conflito por todo o relacionamento, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na primeira discussão. Como é que foi? Se a gente conseguiu manter a calma, explanar o que a gente queria, vai ser sempre assim. Se um estabeleceu uma relação de força e o outro uma de vulnerabilidade, essa relação ela vai, não que isso não possa ser quebrado depois, alterado, trabalhado, tá? Mas se você não trouxer nada para a consciência, o que vai acontecer é que essa resposta mental ela vai perdurar por muito tempo e talvez até para sempre, tá? É igual a história lá que falava do casal que ela sempre comia, acho que o miolo do pão, deixava a casca pro cara. E aí, com 80 anos, ela decidiu, assim, que ela ia terminar com aquilo. Ela falou assim, ó, 80 anos que eu tô, sei lá, 80, 60 anos que eu tô casado com você, eu não gosto do miolo do pão, eu gosto da casca. Mas eu sempre tirei o miolo e dei a casca para você porque eu sabia que você gostava. Aí ele fala, eu sempre odiei a casca e eu deixei você comer o miolo porque eu achava que você gostava do miolo e eu queria só comer o miolo e eu queria te deixar a casca. Então, quer dizer, comunicação é tudo, tá? Até a gente vai ter uma aula depois aí, nas próximas semanas, de um aprendizado da montanha. A aula vai se chamar Coco com Batata Doce. Aí vocês podem perguntar para Ana, depois ela vai dar spoilers sobre isso, tá? Durante os dias aí. Mas o exemplo dessa busca do sobrenatural é o que nós temos na mitologia. Então, você pode perceber que toda civilização tem uma mitologia que tenta explicar os seus costumes, o seu bom senso, as suas regras, quais são os seus valores, né? E aqui a gente sempre traz forte o que é a mitologia grega. E o que eu acho interessante no livro Confissões que Santo Agostinho traz, e é uma ideia muito interessante que ele fala assim, né? Como eu me iludi com os deuses do Olimpo, né? Deuses que foram feitos com todas assim os vícios humanos, para que a gente pudesse refletir sobre eles. Mas o que acontece e o que aconteceu foi que muitas pessoas acabaram se justificando em seus erros por verem esses deuses com os mesmos vícios humanos. Então era mais ou menos assim: ah, se Zeus é um cara que sai com todas as mulheres, por que que eu não posso sair? Se Hera é ciumenta, por que que eu não posso ser? Afinal, os deuses são assim. Eu também posso ser. Se eu sou uma cópia, se eu fui criado por eles, é inerente então que eu tenha também essas características dentro de mim. E aí Santo Agostinho fala isso, né? Quantas vezes eu me utilizei e as pessoas se utilizaram desses deuses para justificar os seus pecados, as suas falhas, né, a sua falta de virtude. Então isso traz para mim e sempre trouxe essa visão, né? Eu fico pensando, poxa, ninguém parou para pensar nisso. O modelo que nós temos de divino determina muito da nossa resposta sobre a vida, sobre os valores. Já pararam para pensar nisso? Os humanos, na mitologia grega, ao contrário dos deuses, são geralmente pessoas que buscam virtudes e valores acima dos deuses. E por isso que elas se tornam heróis. Veja Hércules. Ele era filho, meio filho de Zeus, né? Assim, ele era filho de Zeus, semideus, de um relacionamento que Zeus teve com uma mulher na Terra. Hera odiava ele por isso. Mandou desde né, de criança cobras matar ele, não dava certo, mas ela fez o quê? Com que ele ficasse louco, matasse os dois filhos, e por causa disso ele se submeteu então aos 12 trabalhos de Hércules, que a gente vai ter um curso fantástico sobre isso, e nós vamos entender
cada trabalho, o que que cada trabalho significava para a persona, para o crescimento pessoal, espiritual, emocional, psicológico de Hércules, e por que que era necessário, e por que que nós também devemos, às vezes, buscar fazer os nossos 12 trabalhos, tá? Então, quer dizer, ali a gente consegue perceber, todos os heróis da mitologia, eles buscavam, né, serem heróis, porque quando eles sobrepunham, então, os vícios dos seus deuses. Mas aí acontece uma grande mudança. Qual é essa grande mudança? Eu tinha mitologia, então, grega com deuses, com vícios, com os mesmos problemas dos seres humanos, ou seja, a gente criou eles tal qual a gente. Entendem? Então, quer dizer, isso sempre vai acontecer, se até no Olimpo acontece, tem o cara invejoso, tem a mulher que é bonita, a mulher que é bonita casou com o Hefesto, que era um cara feio, mas ele foi prometido para ela, então não tinha como mudar, mas daquilo lá nasceu, né? E aí a gente vai indo para N coisas. Quer dizer, eles iam explicando a vida dessa forma, passando, né, de maneira oral. Só que daí entra a tal da civilização judaico-cristã, né? E nela ela traz uma novidade, um Deus que não tem substância, que é imutável, que é onipresente, onisciente, onipotente, mas principalmente não partilha dos vícios humanos. Olha que coisa, a gente não para pensar no que foi isso. Porque tal, imagine assim, os gregos escutando isso, os romanos escutando isso, falando, opa, peraí, mas esse Deus aí, ele é muito certinho. E agora? O imperador não vai poder ficar com a irmã dele lá, não sei o quê, porque ele não tolera isso. Vocês entendem por que, então, que no início essa ideia foi tão revolucionária e todos foram perseguidos de uma maneira tão, assim, é, enfática, né, de querer matar as pessoas. Toda religião que surge, ela traz uma mudança de valores, de ideais, de como a vida é, de como ela vai ser, tá? Então, quer dizer, eu tenho um Deus que é inalcançável, ele é perfeito, ou seja, agora eu não me modelo mais por um Deus que tem uma cara, que tem um rosto, que já foi visto, que contaram uma história dele, ele é misterioso. Eu só sei que ele criou todas as coisas e dele surgiu tudo. E ele nos criou sua imagem e semelhança. Isso traz um modelo muito interessante, mas cria de novo uma pequena ruptura que é um Deus inalcançável. E a gente acaba se sentindo só novamente. E o único modo de eu acabar com esse distanciamento é através da fé, porque a fé nos torna íntimo de Deus. Mas Freud mesmo dizia que Deus é uma grande ilusão de nós adultos para tentar o quê? Curar essa necessidade que nós temos de que fomos abandonados e deixados para trás. Então, ele dizia isso, né? Pode ser, mas aí que entra a fé. Eu, por exemplo, mesmo sabendo disso, continuo acreditando que Deus existe e que ele está lá. Seja para tapar um buraco para mim ou não, mas se for para tapar esse buraco com alguma coisa, eu acredito melhor que seja então com isso, tá? E quando eu falo aqui de Deus, eu não estou falando de um Deus específico, católico, protestante, judaico, estou falando daquilo que vocês acreditam. Vocês têm uma concepção do que é Deus para vocês. E essa concepção vem, né, do aparelho psíquico que vocês têm, com todas as experiências que vocês tiveram, com a criação, com a mentalidade, com tudo isso que foi trazido a vocês. Então, a única forma de se tornar íntimo desse Deus é através da fé, porque é um Deus que tem que ser experimentado, ele não é mais assim visto, não tem um. Quando a gente fala qual seria o rosto de Deus, a gente não sabe. É diferente de um romano que tinha uma estátua que representava aquele Deus. Entende? Então, uma outra grande revolução que traz principalmente dessa ruptura da filosofia grega clássica, para que então essa outra, é que como e onde você nasceu não define mais quem você é, quem você será ou quem você foi. Porque antes, principalmente para os romanos, a ordem era mais importante de tudo no cosmos. Então, se eu nasci escravo, eu vou ser escravo para sempre. Porque eu nasci para ser o escravo. E eu não posso mudar disso. Para que a ordem, né, a ordem do universo, do cosmos, fosse garantida, eu não posso deixar de ser um escravo. Eu não posso deixar de ser um nobre. Para alguns isso era muito bom,
Para outros já não era grande vantagem. Se eu nasci nobre, claro que eu vou querer que isso, né, se perpetue. Mas se eu nasci escravo, eu vou ter que ser um escravo para sempre. Porque assim eu cumpro a minha ordem lá no cosmos. Já, quando a gente entra nessa outra concepção, o que importa, na verdade, são as obras que você executa na sua vida, se são boas ou não. Você não é mais medido pelo seu local e origem de nascimento, ou ordem de nascimento. Você é julgado, ou vamos dizer assim, pesado, e o seu valor está naquilo que você faz para o outro, não mais só para si. Então, eu podia ter um escravo que, aos olhos de Deus, era equiparado a alguém muito, em que em nobreza era muito maior do que um nobre que nasceu nobre. Por quê? Porque esse aqui ajudava mais e aquele ajudava menos. Quando a gente vê, por exemplo, a história de José do Egito, que ele foi lá vendido pelos seus irmãos, ele era um escravo que se tornou, por suas obras, o governador do Egito. Então, quer dizer, é um Deus que não está interessado se você nasceu filho semideus, se você nasceu de um rei. Ele simplesmente diz e pergunta para você, mas e daí? O que que você está fazendo com a dádiva que eu te dei? Lembra da história dos talentos? Nada mais do que isso. Eu te dei talentos, você vai ter que utilizar e depois você vai ter que me devolver. Então a nobreza está nas suas obras. Então, quer dizer, entendem a revolução que foi isso, né? É muito revolucionário. Um escravo passa a acreditar, então, que ele pode ganhar o mundo e salvar sua própria alma, desde que ele ajude o próximo. Então, entender essa quebra de paradigma entre esses dois mundos é muito importante para a gente. E o porquê que era uma ideia tão revolucionária e tão, né, perniciosa assim para os outros, porque assim era perigosa. Porque um rei não necessariamente era nobre, e um escravo não necessariamente era pobre. Tudo agora era definido do que havia dentro do coração de cada um. E, gente, eu não consigo ver o mundo de uma forma mais bonita do que essa, né? Para mim, realmente é algo assim fantástico. A compaixão, a gente passa então a sentir esse sentimento. Claro, ele já era inerente do ser humano, a gente tende a ter compaixão. Só que quando a gente sente compaixão pelo próximo, isso nos traz um sentimento bom, mas existe também aí um ganho muito interessante que a gente que é egoísta e a gente não para pensar nele, embora seja isso que dá aquela aquecidinha no nosso coração quando a gente tem compaixão com alguém. A gente percebe que existe alguém numa situação pior que a nossa. Isso nos traz alento. Afinal, eu até digo, né? Quando uma pessoa nos fere, a gente quer ver, a gente não quer ver que ela, a gente até nem quer ver ela infeliz, mas a gente principalmente não quer ver ela mais feliz do que a gente. Esse é o lance. Não preciso que o outro seja infeliz, mas se ele for mais feliz do que eu, ai meu Deus do céu. Por quê? Porque enquanto ele não é tão feliz como eu posso ter compaixão com ele, eu tenho pena, eu tenho dó, eu falo, olha aí, viu? A minha falta, a minha ausência gera tudo isso nesse ser, né? Eu sempre digo assim, quando eu saio com muitas mães, né, que às vezes vão para as montanhas, pais, que às vezes falam, eu tô, meu filho, agora eu não sei se eu vou, e aí quando ele decide, ai meu Deus, eu tô 3 dias sem poder conversar, eu falo, cara, seu medo nem é que seu filho tenha sentido falta de você. Seu medo de verdade é você chegar na civilização, pegar o seu celular com as suas mensagens e perceber que não tem nenhuma mensagem. Ah, isso aí, cara, vai ser o que vai te destruir. O teu medo não é esse. Você quer chegar logo para ver se tem a mensagem. E se tiver a mensagem, você vai ficar exultante e feliz, né? Por quê? Porque a gente quer isso. A gente quer que as pessoas sintam falta da gente, o outro, né, nos queira, e é normal. Só que esse Deus novo, diferente, lembra lá da mitologia em que os deuses tinham ciúmes e eles queriam o culto, e se eu não fizesse uma oferenda para na hora certa, vocês lembram lá, por exemplo, que na história da Ilíada, quando o Odisseu ele briga com Poseidon, Poseidon então fala: você não vai voltar para casa porque você me afrontou e tudo mais, né? Agora eu estou lidando com Deus que não está mais sujeito a essas tristezas. Ele não tem ciúmes. Ele não tá nem aí para você, na verdade. Por quê?
Porque ele é onipotente. Eu estou dizendo nesse sentido, ele é onipotente, onipresente. Na verdade, assim, ele não precisa de nada. Ele é. Entendem a força disso, né? Por isso que para o ser humano, quando ele se depara com um Deus assim, é difícil. E aí ele começa a procurar o quê? Oráculo. Vou lá num oráculo e faço uma pergunta. E essa pergunta tem o preço de uma oferenda, de um dinheiro, de um favor. E aí esse oráculo me dá o quê? Uma resposta. E aí eu então não estou mais à mercê de uma coisa que a gente ama, mas não sabe usar, que é o livre-arbítrio. Porque aí eu tenho alguém, algo divino, sobrenatural lá em cima dizendo: faça isso que as coisas vão dar certo. E não há nada que o ser humano mais ame do que alguém dizendo para ele aquilo que ele deve fazer para ser feliz. Tá bom? Não é verdade? Por exemplo, uma experiência como católico, muitas vezes, quando eu estava na dificuldade, eu pegava a Bíblia numa página e falava: Deus vai falar comigo. E aí eu abria. Aí se falava uma coisa que caía muito, eu falava: é isso aqui. Daí eu falava: não, melhor de três, se não era. Aí eu abria mais um, mais duas, três, fazia uma média e via, né? É assim que a gente é. Hoje a gente tem, daí o cara vai lá num cartomante, que pede para tirar uma carta de um tarô, joga búzios, quer dizer, a gente tem uma conexão em que a gente consegue pagar uma resposta divina. Olha que doido que é isso, né? Como se Deus estivesse ali no 0800, ligue já, ligue agora. A galera nova nem sabe o que que é isso, né? Ligue já, liga agora. Ó, é isso, né? Imagina que antes você ligava e pagava para escutar o Walter Mercado, acho que era, é uma coisa assim, te dá uma resposta sobre algo. E aí eu acho que, sei lá, ele devia pegar qualquer carta e ler. O Miguel tem um brinquedinho que eu vou fazer até uma coisa no NC lá no meu perfil, que é Pergunte para o Bruno. Lembra lá do Bruno do filme, acho que é Encantados? É isso, né? Não falamos do Bruno. Que você aperta um botãozinho e ele fala sim, não, talvez. Então, eu vou fazer isso. Amanhã, toda terça-feira, a gente vai ter um quadro de perguntas em que o Bruno vai responder a sua pergunta. Vamos ver o que que vai dar, tá? Mas antes era assim, eu fazia um sacrifício, eu fazia alguma coisa e aí eu tinha uma resposta, tá? Então eu conseguia agradar a Deus. Imagina. E isso também houve dentro da cultura judaico-cristã. A gente até tem aquela, né, cena clássica do sacrifício de Isaac o Benjamim lá, que ele ia matar, e aí Deus, naquele mesmo momento, fala: não, era só para te testar, para ver se você era, entendeu, comigo mesmo ou não, e agora que eu vi, então chega disso, né? Quer dizer, até nós padecemos dessa coisa, né? Só que isso nos tira o livre-arbítrio e principalmente coloca a gente numa situação ruim, porque nos faz depender de alguém para nos ligar a Deus, e é exatamente isso que Deus nunca quis. Porque se nós temos uma centelha divina, fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos contato direto com Ele. Eu posso entender é assim, ó. Eu gosto de também explicar isso. Há pessoas que vão parar para estudar sobre isso e dedicar a sua vida a isso. E esses são os nossos pastores, os nossos sacerdotes, e aí por aí vão, tá? Mas alguém me falar que tem um poder mediúnico, que tem uma ligação especial com Deus, não. Essa ligação era disponível para todos. Depende mais de você criar essa ligação do que Deus dizer que você é especial e por isso ele vai falar só através de você, tá? É que para ter essa ligação eu tenho que estar disposto a renunciar a muitas coisas. E às vezes eu não estou no meu cotidiano, tá? Seja até assim o fato de eu vou parar 30 minutos por dia e meditar para ver se Deus fala comigo. Pode ser a voz da minha consciência que começou a ter tanta clareza que começa a me aconselhar coisas que são boas. Mas ao mesmo tempo, quem vai me provar que essa voz da minha consciência não é Deus me orientando essas coisas boas? E é o canal que ele se utiliza para isso. Se a gente começa a pensar nisso, a gente pira, tá? Então, às vezes, eu subindo na montanha são essas coisas que eu vou pensando, tá? Às vezes, quem já subiu comigo sabe que eu entro num estado tipo, é que você falou comigo? É isso, tá? A terapia também, se a gente for ver, ela é difícil de ser lidada, a psicanálise, que é o que eu tenho mais trabalhado, por conta disso. A dificuldade não está em eu falar alguma coisa para o meu psicanalista, para o meu terapeuta. A dificuldade está em eu me ouvir contando aquilo para ele. Entendem? É diferente. Porque quando eu
conto e eu escuto eu contando, eu passo pelo crivo da verdade, se não é uma ilusão. Então, olha só, lembra que a gente falou lá atrás que a gente vai criando ilusões para lidar melhor com a nossa realidade? Às vezes eu vou desmanchando essas ilusões e vou ficando só com o que é verdade. E às vezes a verdade ela não é tão bonita. Uma das coisas, um outro filme que eu adoro, que estou nas referências de filme hoje, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Já assistiram? Big Fish? Ah, do céu, como é que não assistiu ainda? Tem que assistir. Ele conta a história do Edward, né? Que é o pai e tem o filho. E o pai tá para morrer. E o filho vai encontrar ele no hospital. Só que ele não curte muito que ele fala assim: meu pai nunca me contou a história verdadeira da vida dele. Toda vez que eu conto, ele conta uma história absurda. E aí ele fala: eu sei que eu vou para o hospital e ele vai me contar a mesma história. E ele vai para o hospital e o pai dele conta como foi o dia que ele nasceu, como foi o dia que ele saiu da cidade, como ele conheceu a mãe dele. Gente, é um dos filmes mais lindos que eu já assisti assim na minha vida. E o final também é fantástico. Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer uma sessão, né, de filmes nossa aí, vamos se juntar para assistir o filme e tal, vai ser legal. É uma coisa que a gente não faz mais, né? A gente juntar para assistir um filme, é uma coisa. Eu vejo hoje o pessoal jovem assim, tipo, era normal, né? A gente pegava uma fita lá na Casa Blanca e ia assistir todo mundo junto. É uma coisa doida. Talvez tivesse que voltar. Mas então a terapia ela é difícil por conta disso também, tá? Porque eu tenho que processar aquilo que eu estou falando. Eu tenho que passar pelo crivo da minha própria verdade. E talvez nem tudo que eu estou contando é verdade. E é naquele momento que eu faço isso. Então, a terapia, eu que sou da TI, gosto de lembrar que é como um debug. Debug é quando eu verifico o código, passando todas as variáveis e verifico se as variáveis, as constantes, com as instruções que eu coloquei ali, vão dar o resultado final que eu esperava. E é quando eu faço o debug que eu percebo onde a lógica não está correta. Né? Eu mandei somar lá um mais um e no final deu três, porque tinha uma constante lá que pedia para somar mais um, então esse cara não pode estar lá. Ou em vez de utilizar o sinal de mais, eu utilizei outro sinal, mandei dividir, fiz exponenciação, sei lá. Então eu tenho que. Então a terapia nada mais é que um debug da situação vivida. E toda vez que eu faço um debug de alguma coisa, eu melhoro aquilo, lanço uma versão nova. Então, quando você vê lá a versão do teu aplicativo foi de 1.0 para 2.0. Alguém fez um debug nela, percebeu que tinha erros porque alguém reclamou, ou seja, alguém do relacionamento, da família, do trabalho. Então, eu estou colocando aqui, né, em fatores humanos, reclamou de você, em vez de você for lá e já mandar, então, a tela dizendo assim, cuidado, esse vírus vai tomar conta de você, você fala assim, opa, eu vou entrar em debug. Eu vou analisar isso que você falou, se tem lógica ou não, tá? E se tiver lógica, beleza. Se não tiver lógica, eu vou apresentar uma telinha ali, todos os dados foram inseridos de maneira correta e o processamento é esse mesmo, né? Azar seu. E aí a gente entra um pouco mais nessa questão do que eu queria trazer para vocês, que é o outro. Então, todo ser humano precisa de uma coisinha chamada validação. Porém, Deus é. E isso é assim um dogma. Ele não necessita de qualquer validação de qualquer coisa, mas você e eu somos diferentes. Nós necessitamos ser validados. Há um outro filme muito legal chamado Merlin. O filme não é tão bom, mas tem uma cena muito bacana que é quando uma das deusas de Avalon, que é uma deusa maligna lá, ela tenta tomar conta do povo e o povo mata essa deusa. Sabe como? Eles viram as costas para ela e param de cultuá-la. E ela some, porque ela só era uma ideia na cabeça de todos, uma ilusão. Mas esse Deus né, não substancial, indivisível, onipotente, onipresente, todas essas coisas, onisciente, ele não precisa disso. Ele é. É igual ao universo. O universo, ele tá aí com a opinião de vocês? Vai mudar alguma coisa para o universo se você encontrou o seu propósito ou não? Ele para, ele dá uma giradinha mais lenta, assim. Tipo, opa! A Adri não encontrou o propósito dela, a Sarah também não. Eu vou dar um tempinho, 2 segundos a mais para ver se elas acham. Se eu tô com um relacionamento bom, ruim, se eu tive um dia legal, se eu paguei as minhas contas, se eu tenho 1 bilhão, se eu tenho 1 milhão, se eu tô pobre, se eu tenho. Estão nem aí.
E é isso que representa o universo. Ele não precisa, o universo e Deus não precisam da nossa validação para existir. Se eu não acreditar que o universo existe, ele continua existindo. Se eu achar que a Terra é plana, ela continua do jeito que não é, não plana. Se eu acreditar que o Palmeiras tem um mundial, o mundo continua o mesmo. Eu não podia deixar isso de fora. Consegui encaixar até aqui, gente, tá? Então, nós necessitamos de validação. E aí entra o eu sou. Mas então, como que eu poderia ser de verdade? Então, esse Deus ele é tão doido que se eu cultuar ele ou não, o universo, como eu falei, não interessa para ele. Ele nos deu livre-arbítrio até mesmo de tão que ele é para a gente duvidar e não acreditar que ele existe. Agora, se vocês conhecem alguém que conhece vocês e aquela pessoa diz que você não existe, pode ser ter 1000 que diz que você existe. Enquanto você não convencer aquela pessoa que você existe também, ah, meu amigo, isso aí vai te doer, né? E quando a gente rompe com uma outra pessoa, seja uma amizade, um relacionamento ou até mesmo um trabalho, o que está sendo negado para a gente nesse momento? O fato que existimos da forma que queríamos existir para o outro. Então, se é um relacionamento, como assim eu não sou mais o homem ou a mulher da sua vida? Até segundos atrás eu era, agora eu deixei de ser. Os nossos pais, mães, familiares e amigos, quando falecem, como eles deixaram de ser? Eles eram até agora. Mas assim, me está sendo negada a possibilidade que eles sejam aquilo que sempre foram. Eles deixaram de ser. Quando eu sou demitido ou tenho uma promoção que eu não quero, ou o meu trabalho não está da maneira que quer, me está sendo negada a possibilidade de ser aquela pessoa que eu queria ser, desempenhando aquela função, aquela tarefa, daquele modo, naquele momento, naquela hora, daquele jeito. Entendem como isso é interessante a gente entender? Quando alguém afronta a gente dizendo que nós não somos, nós desmoronamos, porque precisamos ser validados a todo momento. Mas como eu posso ser? Eu tenho que ser independente da validação dos outros. Então, por exemplo, eu fui assistir aquele fritado do Pablo Marçal lá. Eu estou buscando ver ele no olhar do como ele faz, não daquilo que ele fala. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Se vocês querem ter aquilo que eu tenho, abandonem a reputação que vocês acham ou acreditam que você tem. Porque isso é só uma ideia da sua cabeça. Você acha que as pessoas te levam a sério e, na verdade, elas nem te levam tão a sério assim. E às vezes o fato de você estar pegado a essa reputação para agradar os outros faz com que você não viva aquilo que você deveria estar vivendo. Olha aí, ó. Pablo Marçal, grande filósofo do nosso do contemporâneo. Em todo momento, a todo lugar, a gente pode aprender algo, desde que também a gente deixe essa nossa reputação, porque quando eu falo isso, minha reputação fala, nossa, você citou o Pablo Marçal, o que que vou achar de você? Ué, ele não foi interessante, não foi bem colocado aquilo que ele disse? Vocês discordam? Não tem lógica? Total lógica, né? Dentro disso no que nós estamos vendo. Quando eu vivo, então, uma vida digna, eu não necessito da validação do outro, porque eu só preciso da validação daquilo que eu duvido. Entenderam? Se eu duvido que sou uma pessoa boa, eu preciso que alguém me diga que eu sou uma pessoa boa. Se eu duvido que sou uma pessoa que possa ser amada, eu preciso de alguém que me ame para afirmar que eu posso ser amado, que eu sou legal, que todos me querem. Lembra do exemplo da mãe e do pai que eu dei lá? Imagina então se esse filho não liga e não manda mensagem. Ué, eu não sou amado. Eu deixei de ser amado. Não sou aquilo que queria ser. Eu preciso que alguém valide esse amor para mim. E ele deixou de validar. Isso gera um vazio. E como se faz para ter uma vida digna? Aquele conceito de Kant sobre ética. Já acho que falamos dele em outros encontros. Alguém lembra qual que é o conceito de ética para Kant? Ética para Kant e uma vida bem vivida significa você poder contar tudo que você fez para todos. Eu acho que não tem coisa mais simples, mas também ao mesmo tempo mais contundente do que essa frase dele. Você quer ser um ser ético? Então, porque as coisas que você faz, você possa contar para todos.
E uma vida que você não se preocupa nem mesmo com a validação de Deus. Porque, embora eu possa contar tudo para todos, tem coisas que eu não contaria, mas que Deus está vendo. Para quem fez a imersão do poder do agora, lembra, né, da primeira parada em que eu conto sobre a igreja de Onátio que estava escrito na porta. Ela estava escrito exatamente isso. Aqui estão os maiores segredos dos homens. Aquilo que eles não têm coragem de confessar a ninguém, somente a Deus. E entende também porque confessar, não necessariamente lá no padre confessar, é bom para o ser humano, é um alívio de carga, sabe? Dizendo, pô, eu errei, agora eu vou tentar fazer de novo. Ah, mas os padres ficam escutando e tal, tal, tal. Daí é o que eu sempre falo, né? Talvez lá na época medieval, se um rei ou uma rainha fosse confessar, era interessante o padre saber, mas, cara, eu confessar que, sei lá, eu fui lá e sei lá, bebi uma cerveja na Sexta-feira Santa, na época medieval, porque que isso ia mudar no universo da Igreja Católica, da Igreja ou qualquer outra coisa assim, né? Assim como tudo, ela também é política, foi e tal. Mas é isso. Ah, não quero conversar com o padre. Eu, por exemplo, faço uma coisa, deveria fazer mais, que eu chamava de upload. Tudo como eu era o cara da TI, eu tinha os meus conceitos de TI, né? Eu, às vezes, vou até a igreja e faço um upload. Eu pego e fico pensando em tudo que não deveria ter, tudo que está na minha cabeça ali, recorrentes pensamentos que eu não deveria ter, e eu falava que eu jogava para a nuvem. Antes de saber disso, tá? Que ia ter iCloud, OneDrive, essas coisas assim, eu já jogava para a nuvem. E aí eu saí de lá aliviado. Por quê? Porque estava vazio de novo, né? Então é uma coisa que às vezes vocês podem pensar. Então, ter uma vida digna e sem a necessidade de validade de alguém é difícil. Por quê? Porque eu tenho que ter uma vida que eu poderia falar tudo para todos e não me envergonharia nem de Deus. Tanto é que lá no Jardim do Éden, Adão, Deus não fala assim, ô Adão, você comeu o negócio, o que acontece? Deus fala, Adão, e ele, meu Deus, eu tô nu, e ele sai correndo, e aí Deus fala, onde é que você estava? Ele fala assim, eu fui me cobrir porque eu estava nu. O que será que é esse nu? A gente vai falar mais disso em outro encontro. Mas então, para eu ser, é um pouquinho mais difícil. E aí eu entro naquilo que eu chamo de Kedash. Kedash em hebraico é a palavra que nós utilizamos aqui no Brasil para falar santo. E etimologicamente falando, o radical dessa palavra significa separado. Kedash é aquele que se separa, aquele que parte com, ele quebra com o que é normal e principalmente suas iniquidades. Então ele não tem mais um pacto com o mal, ele está separado com o mal. É só isso, não é que o cara se elevou, não, ele só falou assim: eu não quero fazer parte disso, eu estou separado do que é mal. É isso. Então, ser santo significa ser separado. A gente vai cometer erros, mas um Kedash, um santo, ele é reconhecido por sua transformação de vida. Ele passar a ser valorizado pelas virtudes inversas aos seus erros. Deu para entender isso? Quando eu pego, por exemplo, Santo Agostinho, que escreveu esse livro Confissões, não sei se vocês conhecem um pouco de como era a história dele, mas pensa assim, ele era um cara que era filho de comerciante, a mãe dele meio dona de casa, aquela coisa assim, né, tô falando ali, e o pai dele proveu para ele a melhor educação possível. Ele ia estudar em Cartago, tinha os melhores professores, e ele tinha um dom de entender o que estava escrito de uma maneira que nem os professores dele tinham. Só que isso gerava um vazio nele que ele estava no topo do mundo, entendeu? É como pegar, talvez até o Paulo Marçal hoje, assim, tô no topo do mundo, entendeu? Tá, não tem um cara que me quer, Tony Robbins da vida, assim, tipo, eu sou o cara, entendeu? Só que daí como é que era o vazio dele? Prostíbulo, vida boêmia, bebia a todas e tal. Então pensa assim num cara, tipo jogador de futebol de agora, assim, entendeu? Tipo assim, tô indo pra night, confusão toda hora, parecia na Caras, na Contigo, capa da Capricho, tô fazendo aqui uma questão nostálgica agora. E aí um dia ele percebe assim, né, cara, é vazio, cara, não tem nada, esses deuses aqui da mitologia, eles são tão quebrados que nem a gente, aí chega essa ideia revolucionária para ele.
Ele fala, cara, faz total sentido. A ponto de se debruçar sobre esses estudos e perceber que tudo aquilo que veio antes foi bom, apesar que eu acredito que foi importante para nós, porque para o Ocidente ele trouxe uma visão diferenciada e ele estudou, né? Ele conseguiu provar a filosofia tal qual está aqui na filosofia grega, tem esse correspondente aqui. E isso fez, então, ele se tornar um doutor da igreja. E, quando a gente fala de Santo Agostinho, um sinônimo de santidade, de um cara casto que depois teve a vida dele totalmente diferente do que foi antes. Quando a gente fala de São Francisco de Assis, e, gente, até para o pessoal que assiste, né, que não está aqui, não sejam chatos falar que eu estou falando de catolicismo. Não, cara, eu estou pegando o exemplo, tá? Fixe no que eu estou contando sobre a pessoa e não sobre quem a pessoa é, tá bom? Então é isso, tá? São Francisco era um cara que era um riquinho, que tinha sido mandado para a guerra várias vezes só para ser famoso na guerra, tipo assim, eu quero ir lá para ganhar fama, né? Eu quero que escrevam às vezes um livro sobre a minha história de cavalaria, não sei o que, tal. Ficou refém por muito tempo. Quando ele volta, ele percebe que a vida é diferente. E aí ele, super rico, né? Filho de um dos comerciantes mais ricos de Assis, ele chega um dia e fala, cara, isso não é nada meu. E ele fala, sou seu pai. Ele fala, não, meu pai é aquele que está lá em cima. Ou seja, ele recusa tudo aquilo, vive em pobreza e vive em castidade. E em obediência, porque era um dos filhos mais desobedientes que vocês viam na Terra. Então, ser separado significa, eu cometi muitos erros, aprontei tudo que tinha que aprontar, mas eu tenho uma segunda chance. E a minha chance é ser conhecido pelas minhas virtudes. E não se envergonhar da vida pregressa que eu tive. Mas utilizar isso como exemplo de tipo, olha, eu era assim e agora sou assim. E quando a gente se apega a isso, também é muito transformador. E aí, Sartre já dizia, né, que o inferno são os outros. Porque se fosse só a gente, meu Deus, que maravilha, né? Eu até publiquei esses dias lá, acho que comentamos já em outros encontros, que um post muito interessante que eu escrevi que é assim: se 6 ou 7 pessoas da minha vida algumas delas fizessem terapia, eu já estava de alta. Porque o problema não é meu. Como é que é, Adri, lá, o negócio lá do Homer? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É, isso daí, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, entendeu? Então, assim, não necessariamente eu preciso essa culpa, né? Posso deixar também essa culpa aí para os outros. Deixa eu só ver aqui, eu não estava escutando, Adri. Depois eu vou pedir para vocês repetirem de novo aí para mim. Mas é isso. E, e aí, Lacan traz uma outra ideia muito interessante que é o grande eu e o pequeno eu. Então ele fala que o grande eu é a referência externa que eu tenho de alguém ou de algo que eu admiro e eu quero copiar, eu quero modelar. Então, o grande eu é aquela pessoa que me inspira a ser mais. Então, nós temos que pensar bem em quem nós colocamos nessa posição de grande eu. O problema é que geralmente a gente se apega a essa figura de maneira inconsciente. De maneira consciente. Vocês sabem quem é o grande eu de vocês? É difícil, né? Numa primeira resposta, a gente, pá, falar isso. E muitas vezes a gente, para ser politicamente correto e bonitinho, a gente fala, é Deus, sei lá, a gente pega o Dalai Lama, né? Tipo assim, não, não é. Isso daí é resposta só, tá? Resposta isso que eu chamo, né? Que é assim, acabar com a fome e com a guerra no mundo. Então, isso por si só não vale. Tem que ser algo diferente. E o pequeno eu é aquele com quem é a forma com que você se relaciona com você mesmo e com aquilo que lhe é íntimo. Já pararam para pensar a validação que vocês dão para vocês mesmos? E qual a referência que vocês têm de vocês mesmos para com o mundo e para com vocês? Eu me relaciono comigo de determinada forma. Eu me relaciono com o meu eu de determinada forma. Eu até acho interessante ter uns vídeos rolando que falam sobre isso, né?
quando alguém que nós não conhecemos muito bem erra, o que que a gente costuma fazer? A gente entende, fala, ah, cara, pô, não acontece. Quando a gente erra, ou é alguém muito próximo da gente, Lazareno, oh, não sei o que e tal, né? A gente explode às vezes com a gente mesmo, a gente não consegue acolher que o nosso erro ocorre e nem sempre foi porque a gente quis, correto? Então isso também é interessante que a gente verifique como isso tá? E para a gente terminar, e aí a gente vai conversar um pouco mais, que eu vou querer escutar de vocês, a gente fala ainda que o inferno são os outros, né? Quanto mais eu penso nos outros, menos eu penso em mim. Será que vale a pena? Então tem uma história muito interessante do cavalo e do asno. O, o cavalo, o asno estava preocupado, o burro estava preocupado, por que que o cavalo não precisava carregar peso? E ele explicou pro burro, ele falou, não, é porque eu sempre ando desse jeito garboso, bonito, e toda vez que eu acordo eu relincho e não sei o quê, e aí quando tá na hora do trabalho eu fico num cantinho lá para ninguém me ver. O cavalo foi ajudar o burro. O burro fez o que no outro dia? Seguiu as dicas dele. O fazendeiro não viu o burro por lá e viu o cavalo na frente. Pegou o cavalo para fazer o serviço dele. Então, assim, posso ajudar os outros, desde que para resolver o problema dele, eu não tome o problema, não seja, né, não tome o problema para mim. A Ana mesmo teve um problema na montanha. Ela foi tentar ajudar assim, ela não tinha obrigação nenhuma, ela viu que daria ruim. A mulher queria subir numa pedra, ela foi ajudar. Caiu da pedra. Não se machucou, mas se ralou um pouquinho. E ela falou: Meu Deus, cara, não tinha necessidade nenhuma, ela conseguiria sozinha, mas eu quis ir lá ajudar, né? Então, quer dizer, a gente se coloca nisso. Quantas vezes também eu falei: Pô, eu vou ali ajudar a pessoa e no final eu acabei tomando o trabalho dela para mim. Então, tem isso, tá? Quanto mais eu penso nos outros, menos eu penso em mim. Outra pergunta que eu quero que vocês anotem e reflitam essa semana, tá? O que eu faço pelos outros que eu deixo de fazer por mim? Isso é muito importante. O que eu vou fazer se o outro se frustrar? E essa dou até a resposta, tá? Eu vou deixar ele se frustrar, por mais difícil que seja. Parte da capacidade de ser é permitir que os outros se decepcionem com a gente. E eu confesso que eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Quando as pessoas se decepcionam comigo, eu fico assim mal, tá? Eu fico assim para baixo. Enquanto eu não conseguir fazer algo que valide novamente que eu sou importante para aquela pessoa e ela não está frustrada comigo, eu não vou ficar bem. Mas isso tem a ver com a minha infância, tem a ver com tudo que já aconteceu. Eu entendo muito bem quais são os gatilhos hoje, mas são gatilhos. Às vezes simplesmente são disparados e eu não tenho o que fazer, tá? O problema do ser humano é que quando você faz um curso de tiro, eles falam, só coloca o gatilho, só coloca o seu dedo no gatilho se você for atirar. Se não é dedo fora do gatilho, você deixa ali na frentinha. Só que o ser humano não. O ser humano, a gente fala assim, você só vai colocar o dedo no gatilho, você só vai tirar o dedo do gatilho se você não for usar. A gente fica toda hora, mano, ali. Qualquer movimento, pá, já é um tiro. Tá? A gente tem que aprender a tirar esse dedo ali do gatilho, mas a gente não consegue, tá? É um tempo de prática aí. Mas outra pergunta que é potente e importante. Por que que eu preciso do outro? Por que que eu preciso que o outro me aceite? Qual a necessidade? Por quê? E por que aquela pessoa? Por que que agora? Entendem? E até onde o outro é necessário, e essa acho que é uma das mais, assim, que vai lá e cavoca, sabe? Daquela apertadinha e cavoca assim, a ferida, é até onde o outro é necessário para que eu seja. Lembra que a gente falou das escalas de motivação no nosso encontro passado, né? Despersonalização está lá no topo e também está lá embaixo. Então, se para minha personalidade existir, eu preciso do outro e o outro falta, o que que sobra?
Nada. E agora? Esse conteúdo que eu trouxe para vocês, ele preencheu mais ou menos umas 10 páginas do meu caderno de estudos. E ele é um capítulo do livro. Não é nem um capítulo, tá? É assim, é um capítulozinho do livro. São 8 livros dentro de um livro e dentro deles tem pequenos capítulos, tá? E eu tô falando de um. Esse livro aqui, ó. Eu acho até que a gente tem que fazer uma coisa separada para quem quiser um grupo de estudo só desse cara aqui, porque realmente é incrível. E aí eu busquei trazer para vocês aqui uma miscelânea com a psicanálise para que, né, e com a inteligência espiritual, que eu acho que daí ficou mais contemporâneo e casou muito bem. Mas essas são as perguntas que a gente tem que fazer para a gente, tá? O que que eu faço pelos outros para que deixe fazer por mim? O que que acontece se o outro se frustrar? Por que que eu preciso que o outro me aceite? E até onde o outro é necessário para que eu exista? Eu acho que essa é a principal. Porque aí vocês vão perceber que realmente o inferno às vezes é os outros, mas é o inferno que a gente mesmo criou pra gente, tá? Naquela série Lúcifer é muito interessante porque o loop infernal de cada um é aquilo que a própria pessoa criou para si. A história é mal resolvida. Então todos vocês, dentro da cabecinha de vocês, já sabem qual é o inferno de vocês. Só que a gente nunca se permite ir lá dentro e abrir aquela porta. E aí, como já dizia Jung, enquanto você não lançar a luz ali, você vai continuar na sua inconsciência. Aquilo, tudo que é importante vem daquela salinha ali, entendeu? Só que eu nunca vou lá mexer para ver o que tem lá dentro. E às vezes era aquela coisa, a hora que eu abri a porta, eu ia falar, então é isso, dá para resolver. E geralmente, talvez, eu acredito piamente que o problema é esse. A gente sabe que se for lá dentro, a gente vai resolver. Mas, como também dizemos na nossa imersão do poder do agora, e vai que resolve. E as minhas desculpas acabam. E aí? Como é que eu vivo essa nova vida em que eu não tenho alguém para colocar a culpa? Acabo com o meu complexo de Homer Simpson, né, Adri? E aí? O que que eu faço da vida? Se for para se validar no seu grande eu, no seu pequeno eu, com algo, você vai escolher o outro ou o divino? Quem você prefere que te valide? E foi uma frase dita, né, durante a paixão: eu sou. E vocês são? E se são, o que são? E para quem são? Então era isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês hoje. Se vocês quiserem comentar, complementar, eu vou ficar muito feliz de escutar vocês. Só quero ver se eu estou ouvindo vocês. Alguém pode dar um oi só para eu ver se. Oi, eu não sei se meu Ah, eu não microfone estou tá bom. ouvindo vocês, gente. Eu vou ter que ver o que que eu fiz aqui. Eu Na escutei. configuração de áudio, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Você me Aqui. escutou? Pronto. Agora sim. Agora estou ouvindo vocês. Agora tá ouvindo. Sim. Então posso falar? Pode sim. Fica à vontade. Eu passo uma vida de validações, mas eu sei que é algo que eu carrego, né? É, o Carlos sabe, né? Mas eu tenho uma irmã gêmea, Sim. então a gente tem muitas comparações, então todo mundo sempre Aham. compara, né? Ah, por que que ela fez isso e você não fez aquilo? Por que que você é assim, ela não é? E assim por diante. Então a gente tenta sempre validar para os outros, né? Aham. Uma das coisas, assim, que nós escolhemos áreas em comum, mas profissões diferentes. Uhum. Então, eu passo sempre assim, quando as pessoas sabem o que ela faz, por que que você não fez? Por quê? Eu imagino. E aí, para mim, era muito tranquilo. Eu não Uhum. precisava provar para ninguém e tudo, porque eu tinha a questão da validação do meu pai. Aham. O meu pai, ele deixava muito claro, assim, o orgulho que ele tinha de cada filho. Então, Sim. cada filho com a sua profissão, ele ia lá e colocava no pedestal.
Então, para mim, isso estava muito, tipo, para o meu pai, se ele, É. se é bom para ele, tá tudo certo. Só Uhum. que, realmente, daí quando ele partiu, e agora? Sim. Não tem ele. E as outras Aí. pessoas ficam comparando, por que que você não foi? Né? Sim. E aí isso realmente nessa época me pegou. E eu Uhum. realmente falo assim que eu caí mesmo assim numa tristeza, porque eu falava assim, agora, será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Sim. E hoje assim eu vejo assim, é o que eu quero fazer, é o que eu sei fazer, porque muitas vezes eu parava para pensar, né, são profissões Uhum. diferentes com ganhos diferentes, né. Sim. Então às vezes eu Uhum. falava assim: "Nossa, eu não tenho o mesmo sucesso que ela", Sim. né. Uhum. E eu precisava validar isso para os outros, Sim. né. Hoje eu vejo assim, para mim é o suficiente, é o que eu gosto de fazer, é o que eu estou feliz fazendo, né, então é isso que importa. Mas eu tive um baque bem grande ali, pensa nessa fase, assim, Sim. achando que eu tinha feito escolhas Fez escolha totalmente errada. erradas. Exato. É, isso aconteceu comigo igual na TI. Se eu for pegar e às vezes eu penso assim, nossa, se eu tivesse continuado na TI, a minha condição financeira, eu não sei nem imaginar, assim, o que teria acontecido, sabe? Mas, claro, podia ser que não, né? Eu podia ter ganhado muito bem no momento, depois, sei lá, ter acontecido outra coisa, não... Mas, enfim, eu acho que essa questão que você trouxe é bem interessante, até pelo fato de você ter a Dorothy, que é sua gêmea, e então, desde criança, tem que lidar com isso, né? E muitas vezes a gente pode cair em armadilhas, né? Como você mesmo falou. Às vezes, para ser parecida com ela, é igual a história do miolo de pão, né? E às vezes ela, para não ser parecida com você, aí entra num redemoinho assim de validações e às vezes se despersonaliza, porque eu já não sei mais o que eu quero. Eu só não quero ser parecido com aquilo, ou eu quero ser muito parecido com aquilo, né? Então é bem interessante ver por essa óptica também, né? E demonstra como os nossos pais, e a gente estava falando isso lá no início, né? Do nosso encontro de hoje, são importantes na nossa vida. Eles são a nossa principal fonte de validação. Tanto quando uma criança cai, ela levanta e ela procura que tipo de sentimento ela tem que demonstrar. Se o pai fizer uma cara tipo, ai, se arrebentou, pronto, vai vir choro. Se você olhar e falar assim, levanta, pronto, levantou, às vezes chorou um pouquinho e acabou, né? Mas é muito legal esse complemento que você trouxe, bem bacana. Alguém mais? Às vezes essa comparação que a gente faz entre as pessoas, ela nem é intencional, né? No último Poder do Agora, eu estava conversando com a Cris e a gente estava falando de maternidade. Eu não tenho filho, mas tenho uma sobrinha. Sim. E aí ela me falou de um negócio de culpa, de mãe, assim, na hora eu falei, nossa, eu já fiz isso com a minha irmã. E aí Uhum. eu fui conversar com a minha irmã, tipo, nossa, quando eu falo tal coisa para você, você se sente assim? Ela falou, nossa, é exatamente assim que eu me sinto. Aí eu falei, nossa, falei: minha amiga da trilha estava explicando que na psicologia seu filho age assim por causa de tal coisa. Sim. Ela falou, sério? Eu falei, sério, é desse jeito, não foi para te julgar. Então, às vezes, você estabelece uma comparação e você nem entende que às vezes a pessoa quer uma validação sua, né? Sim. É, e até outro dia um amigo me falou uma coisa sobre esse negócio da gente procurar validação, que depois eu fiquei refletindo. Às vezes você quer uma validação de alguém para alguma coisa, mas daqui a algum tempo ninguém mais vai estar aqui, né? Então você fala assim, ah, se eu fizer tal coisa, as pessoas vão me julgar por causa disso. Mas aquela pessoa não está Daqui nem 100 aí, anos nem isso não sabe quer que dizer nada. você existe, ela Aham. nem sabe o que você está fazendo. E às vezes ela está exatamente pensando por que essa pessoa não faz isso, gente. Então a Uhum. gente vive muito nesse mundo do se, né? Ai, se Aham. fosse isso, se fosse aquilo. E na verdade isso não adianta de nada. Quantas vezes você fica imaginando, ai, se essa pessoa fosse minha amiga e vira amiga da pessoa, a pessoa é um saco, você não aguenta, né? Então a gente Uhum. fica muito desse mundinho e isso, na verdade, não vale de nada você ficar De nada. procurando. Então, acho que essa validação, ela tem uma importância quando são de pessoas realmente próximas ali da nossa construção, do nosso caráter e de pessoas relevantes mesmo, porque
Não dá para você imaginar que seus pais te validarem não é importante, porque são Sim, pessoas muito relevantes. claro. Uhum. Um irmão, por exemplo, é muito relevante, um marido, né, ou uma pessoa do seu relacionamento. Mas as pessoas que estão distantes não tem como a gente saber. Então, realmente acho que a gente vive muito nesse mundo de valorizar muito quem está distante, mas de dar pouca relevância, às vezes, para a gente mesmo, para o que é importante, como a Sara falou ali, né, de você se sentir realizado. Uhum. Porque às vezes você vai escolher algo para estar parecido com alguém, que se vai te validar ou não, e às vezes isso não vai te trazer realização nenhuma. E aí não adianta de nada. E daqui 100 anos ninguém vai lembrar. O princípio da Ninguém vai lembrar. impermanência, né? Nossa, de pensar, né, que daqui 100 anos nem a gente mais vai estar falando nada dos outros, A nem gente os não vai, outros vão ninguém estar vai ter falando se nada falou da gente. todes, se falou, não falou Não, essas todes, discussões todas bobas, assim, a gente fica se foi perdendo esquerda ou tempo direita, nisso. se o Palmeiras tem mundial ou Vixe, não, porque ninguém não vai. vai ter ainda. Vixe, vão estar criticando as teorias que eu estudo hoje em dia, já não vão servir para Exato, mais nada. Meu Deus, tudo tempo perdido. exato. Acho que a Sara levantou a mão, né, Sara? Assim, a única coisa que eu vejo é que realmente as gerações, né, essas gerações mais novas, como elas têm que estudar isso, né? Porque elas estão totalmente na validação. A mídia social é a validação todo dia. Então, assim, você tem que Sim. postar o que você come, as pessoas têm que Fala, gostar nossa, que disso, legal. isso e Uhum. daquilo, né? Tudo bem, é interessante, você querer, você se expor, mas a que preço vale isso, né? Então, Isso. a gente vê muito essa questão ali, assim, você no seu círculo, sim, você vai procurar ali que as pessoas te vejam como uma boa pessoa, só que hoje em dia está ultrapassando tudo, né? Você não dá Sim. um passo se a pessoa não dizer que gostou. Que gostou, é isso mesmo. E eu sei disso que eu trabalho com redes sociais, porque a Trackers, né, ela muito trabalho dela. Então, assim, às vezes você posta um vídeo que é fantástico e ninguém curte e fala, nossa, que droga que eu fiz. Não foi uma droga, as pessoas só não curtiram. E é isso, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente veio de um mundo em que as redes sociais não eram uma realidade. A gente aprendeu o que é uma rede social. Quem nasce agora não sabe o que é um mundo sem uma rede social, né? Tudo passa por esse crivo. Então é bem doido, assim. Acho que a Aline levantou a mão, Aline. Oh, e eu sempre falo. Vamos É, lá. então, na verdade, é até legal que ela colocou a questão dessa geração nova, né? Mas eu acho que a nossa geração já foi uma geração que foi meio viciada em validação. Pelo menos eu Uhum. vejo assim no meu círculo, assim. Acho que a gente teve os pais que validaram sempre muito a gente, tipo, você vai ser Isso é especial, especial. você vai trabalhar com o que você quer, os tais millennials, né? E hoje a gente sofre isso e segue dependente dessa validação e provável que isso também se reflita nas redes sociais, né? A gente precisa disso, Sim. que alguém diga que a gente é especial. E aí, por Então isso que a nós gente entra criamos em as redes crise. sociais. Foi a nossa geração que criou as redes sociais. É. Então, eu fiquei pensando nessa questão de, tipo, de realmente, assim, que de fato parece que a gente ficou viciado em validação. É, porque eu até vi uma história bem legal. É um vídeo, eu não, assim, não lembro bem qual é o contexto dele, mas parecia que era assim, eram 3 gerações conversando de mulheres. Então era a mãe, a filha e a avó. E a filha falando, eu tô com dificuldade de pôr a filha dela, a criança, para dormir, eu não sei o que fazer, como é que você fazia? Daí a mãe dessa moça fala, eu te levava pro quarto, lia uma história, aí eu ficava mais um pouquinho, aí você dormia. Daí ela, eu vou tentar fazer isso. Daí elas resolvem pedir pra avó. E você, vó, como é que era? A gente levava as crianças pro quarto, apagava a luz, fechava a porta e ia dormir. Porque no outro dia tinha que acordar cedo pra ir pra roça. Sim, não estava preocupada, será que vai dormir e vai ter sonhos, vai ter um pesadelo mas se eu não tiver lá, será que ela não vai crescer e depois vai, sei lá, vai ter um trauma, alguma coisa porque eu não estava lá? Vocês entendem? Então assim, a gente vem de uma geração que começou a ter esses cuidados, tipo assim, mas como é que vai ser? E às vezes a gente ultrapassa demais, entendeu? Eu vejo isso com o Miguel, eu sempre leio histórias para ele, mas eu tive que tomar algumas outras, agora, atitudes. Eu tenho que fazer ele aprender a dormir sozinho, e é terrível para mim, porque parece que eu tô faltando com ele, entendeu? Porque eu falo assim, mas ele vai ter 8 anos só uma vez na vida, aquelas justificativas, né?
e aí eu não vou ler para ele bem hoje, vai que bem nesse dia ele vai querer ter uma memória legal. Tá, mas assim, ele vai ser um adulto, né? Daqui mais 10 anos, ele às vezes vai estar lá namorando, e aí, daí ele vai me ligar, o pai, eu tô com dificuldade para dormir, você podia contar uma história para mim? Você imaginou? Não dá, É, né? Então, assim, é difícil romper esse vínculo, mas a gente tá criando eles para esse momento. eu lembro que quando eu era criança, quando a gente tinha nota boa, eu e as minhas irmãs, se o boletim viesse bom, a gente ganhava um McDonald's. Que Então a legal. gente tinha essa validação, tipo um lanche do Mac, era o McLanche Feliz. E aí, assim, aí era uma busca não por estudar para, tipo, por ter notas boas, por estudar, Você queria o que é a nossa McDonald's. obrigação. Era para ganhar um lanche do Mac, tipo, não era pela satisfação de ter a nota boa, era essa questão da Que recompensa. gatilho ótimo que você me deu para mentoria, para as nossas sessões, Aline. Toda vez que você cumprir com as suas metas, eu vou trazer um Um McDonald's para Mac você. Mas é isso. funciona. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu prometo uma coisa boa. Daí, você lembra quando às vezes nossos pais falavam assim: você só fez sua obrigação? Certo modo era, porque se eles colocarem que toda vez eu fico viciado, entendeu? Em recompensa, em validação, em tudo. Então, ser pai é assim, equilibrar pratos a todo momento, sabe? E nunca saber direito se eu estou equilibrando do jeito certo. Afinal, a vida adulta, de toda forma, né? Até um dos insights da terapia de hoje foi esse, né? Se você está desejando que alguma coisa aconteça e aquilo não acontece, relaxa. Isso é a vida. E é a vida adulta, principalmente, tá? Não vai acontecer do jeitinho que você quer. Você vai falar uma coisa e vai ser compreendido de outra forma. Você vai tentar explicar e vai piorar a situação. E aí você vai tentar pedir ajuda de alguém. Então, assim, vira uma história, entendeu? E as pessoas são extremamente carentes hoje em dia. Então, se elas encontram alguém que é um pouquinho mais, e essa pessoa exerce um pouco de dominância, é o que a gente fala ali do Pablo Marçal, por exemplo, né? Eu estou usando os exemplos porque, gente, assistam esse programa que fizeram com ele, já está com quase 4 mil milhões de visualizações lá, porque ele pegou no final que iam zoar ele e transformou no negócio, assim, fora de série, entendeu? Então, assim, é uma aula de oratória, de domínio de palco, de tudo, sabe? E assim, a gente aprende que dá para aprender tudo com qualquer pessoa, tá? E que a gente tem que olhar o que elas estão fazendo, não como, né? O como elas estão fazendo, não o que elas estão dizendo necessariamente. E a nossa validação tem que vir disso, de a gente deixar essa reputação que a gente acredita de lado. Existe um conceito no budismo muito interessante que vocês podem estudar também, que chama anatta, que é a negação do eu. Eles dizem que você nem pode falar eu sou o Carlos, porque eu não sou mais, entendeu? Se eu falar assim, eu sou um cara alegre, lá, você não é, já foi. Se eu começo a me definir agora, já deixou de existir. É um conceito meio viajandão, assim, mas é legal parar para pensar às vezes que você não é da forma que você se define. Então, até para eu dizer eu sou, é complicado. Eu sou o Carlos. Mas que Carlos? O Carlos que morou lá no Guarujá, que tinha de vizinho a Sara. Esse Carlos já passou, né? Aí foi o Carlos que casou, mas o Carlos se separou, então ele não é mais esse Carlos. O Carlos conheceu a Ana, namorou com ela, mas o Carlos não namora mais a Ana, ele casou com a Ana. Que é pai do Miguel, mas daqui a pouco o Miguel, ele continua sendo pai do Miguel, mas o Miguel mora comigo, daqui a pouco não mora mais. Entendem? Então eu nunca sou o que eu já fui. Eu fui isso. Então são conceitos interessantes, né? Mas eu acho que o principal que tem que ficar desse nosso encontro hoje é isso aqui, tá? É isso aqui. Então, o que eu busquei hoje é trazer esse alento para vocês, de vocês entenderem que sim, a gente vai se sentir só muitas vezes, e é normal, e todos vocês vão se sentir, né? No Poder do Agora, quando eu criei aquela cerimônia de acolhida, foi algo assim, inspirado pelo divino, que aquelas palavras vieram na minha cabeça naquele momento. Que é isso, sabe? Quando a gente cair, a gente vai olhar para os pés das pessoas. Algumas a gente vai ter medo que nos pisem, e outros a gente vai ter um total assim suspiro de tranquilidade quando a gente encontrar e perceber que são aqueles pés, porque quando a gente olhar para cima, né, vai ter aquela mão estendida que vai nos validar, que vai nos dar carinho, que vai nos amparar, que vai nos dar cuidado. E muitas vezes quando a gente não conseguir, é essa mão que vai, segurar a gente e falar: "Vem comigo um pouco, tá?
Porque embora seja super perigoso ser validado pelo outro, o perigo não está em ser validado pelo outro, mas em quem eu escolho para me validar. Entende? Quem vocês têm escolhido para validar vocês? Será que realmente a validação e a opinião dessa pessoa vale a pena? E é essa a grande pergunta do ser humano. Se eu tenho pessoas fantásticas e especiais que poderiam me validar para que eu fosse ainda melhor e fosse tudo aquilo que eu espero ser, por que que eu me preocupo com a opinião de alguém que nem deveria valer a pena me preocupar? Que droga, né? Essa foi pesada, hein? É, eu guardei para o final. E assim, eu me despeço de vocês, porque eu quero que essa seja a reflexão profunda. E eu espero que alguns de vocês durmam hoje, assim, tranquilos, tá? E utilizem a livre associação depois que a aula terminar. Eu sempre falo isso, né, para os meus mentorandos, para as pessoas que eu atendo. Escreve, não pensa, não julga, deixa aí para o papel, deixa lá hoje à noite, amanhã de manhã você acorda e lê com a sua racionalidade, às vezes traz alguma coisa que seja interessante, tá? Mas a pergunta é essa: de todas as pessoas que me validam, por que eu escolho talvez aquelas que a opinião não vale de nada? Ok? Boa noite, então, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui. Então, nos vemos daqui 2 semanas. Tá bom? E eu vou Boa pedir para que noite. vocês compartilhem a aula depois. Tirem um printzinho aí da tela, se possível. Vamos? Pra vocês me ajudar também? E aí a gente publiquem lá, façam uns prints legais, me marquem, tá? Vamos dar uma agitada comigo lá, tá bom? Até mais. Valeu!